Eu creio que a mensagem ficou até um pouco curta aqui, então eu vou bem devagarzinho, mas foi uma mensagem simples, embora eu consiga complicar ela. Mais simples seja o que tem aqui, porque eu consigo bolar e complicar ele. Mas eu espero que o Espírito Santo do Senhor nos ajude aí, para que ele possa compreender facilmente. Mas o fato dela ficar curta, ela é um tema muito simples, é sobre o reino de Deus. E até esse início aqui, né, falando sobre essa questão que o pastor citou da criança sermos como criança, né, para poder adentrarmos no reino de Deus. A gente analisando, estudando, existem vários pontos positivos na vida de uma criança, observando uma criança. A gente pode usar para poder ilustrar isso que Deus quis dizer. Mas um dos principais pontos que a gente observa, justamente pelo fato da tradução correta do reino, é o fato da obediência, é o fato da criança ser submissa, o fato da criança obedecer. Às vezes ela nem sabe direito no que aquilo vai terminar, como será o final, né? Como será o fim daquela coisa, mas ela obedece, ela crê, ela confia. E tem a ver um pouco com isso. O sentido da palavra reino é o que nós vamos falar aqui hoje. E o sentido da palavra reino, hoje em dia, no dicionário atual, na tradução que a gente tem hoje, no significado que a gente tem hoje, moderno da palavra reino, ele converte essa palavra, a gente entende sempre como terra ou povos, ou pessoas, né? Ou súditos. Ixi, falei. Tá tudo certo aí, gente? Chorou? Ninguém chorou. Tá bem, vamos continuar aqui. E o sentido, né, dessa palavra hoje, no dicionário, fica sempre como isso. Como a gente fala de reino, a gente fala de polo, a gente fala de um terreno geográfico, a gente fala de povos. Mas no sentido arcaico, que é o que foi utilizado, o sentido real que foi utilizado a palavra reino nas escrituras, ela no hebraico, malkut, e no grego, vazio. Essa é a palavra que foi utilizada. E o sentido dessa palavra, o sentido principal dessa palavra, é autoridade, direito de reinar. São os conceitos do reino, a soberania do reino. Quando se fala de reino, a palavra de Deus se refere a isso. Por exemplo, quando a gente tem lá em Daniel, por exemplo, a profecia de Daniel, quando a mão vem e escreve na parede sobre o fato de que o reino do rei ia passar, em outras traduções, o reino do rei estava acabando, você vê que não acaba o reino em si, os povos, o povo, o domínio geográfico. Não, a Babilônia continua. Só que o reinado passa para outro rei. Até mesmo Cristo, quando cita uma parábola, ele especifica exatamente isso. Quando na parábola ele fala sobre um rei que tinha muitos povos, tinha muitas terras, e ele sai para dominar um reino, para buscar um reino, e voltar e governar este povo. E ali o sentido daquilo que ele está querendo dizer é isso, que esse rei saiu para buscar o direito de governar, saiu para subjugar todas as coisas, saiu para buscar a autoridade de rei, a realeza, para se impor ali. Esse fato também ocorre também ali no período de Cristo ali, com Herodes, por exemplo. Herodes, por ser o governante ali, mas mesmo assim ele teve um período em que teve que sair e ir até Roma para buscar o direito de continuar governando, o direito de governar naquele local. Então esse é o sentido da palavra reino. Esse é o sentido do reino quando a gente está falando, em várias lições, quando Deus cita isso. Né? E nós vamos dar início aqui na nossa leitura em Isaías 2:4 e em seguida Isaías 11:6. Nós vamos falar sobre diversos pontos sobre o reino de Deus e demonstrar aqui exatamente como funciona esse reino na íntegra, né? Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos.
Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Deixa eu ler o 5. Venha a descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. O outro era no versículo 11, 6. Isaías 11, 6. Diz assim: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo passarão juntos, e uma criança os seguirá. O 7 também. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Amém? Esses dois versículos traz aquela visão bem, como tinha um pessoal, bem testemunho de Jeová, do reino, traz aquela visão bem assim, aqueles bichinhos, os bichinhos andando no meio, as crianças no meio do leão, aquela ilustração bem assim, não traz? Pois é, irmãos, é exatamente isso que Isaías está expressando aqui. É exatamente esse tipo de reino que ele traz a imagem, que ele faz essa alusão aqui para o povo. Esse reino glorioso, esse reino maravilhoso, Deus sendo como centro desse reino, ensinando todos os povos, ensinando todas as pessoas, ensinando todas as coisas, transpassando o seu conhecimento. No 2,4 eu poderia dizer que todos os problemas que nós temos no padrão de sociedade são aniquilados, eles acabam ali. As guerras, as cobiças, todas aquelas coisas se encerram ali. Uma vida plena, uma vida de paz. No Isaías, esse 11,6 que a gente acabou de ver, bem também, como todos os males no ambiente físico, natural das coisas, onde a gente vê aquela natureza no animal, aquela natureza instintiva, tanto também como o homem também tem, você vê que aquilo acaba. Você vê que tudo isso se passa, todas essas coisas passam a ser velhas coisas, e novas coisas são feitas. Então, esse é a demonstração de reino que a gente vê através de Isaías. É isso que, por muito tempo, o povo de Israel, o povo hebreu, viveu se deleitando, viveu imaginando, creu nisso, sabe? Por muito tempo, o povo de Israel, o povo hebreu, cogitava, sonhava com essa terra. Justamente quando vem o chamado de Abraão, e começa a se formar as coisas, um povo que marcha, um povo que vai, a terra que manda leite e mel, a terra guardada pelo Senhor, o povo eleito do Senhor, depois de desfrutar, de ver aquelas maravilhas do Senhor, então isso tudo vai ficando mais vivo, mais verdadeiro, né? E então vem Jesus em Mateus 4,17, anunciando a chegada do reino de Deus. Mateus 4,17 é o início do ministério de Cristo, e ele inicia pregando essa mensagem. É chegado o reino de Deus. E então isso traz para a gente, muita gente ainda, muitas igrejas ainda param assim, ainda ficam meio sem chão, entender ainda essa questão desse reino que chegou, esse reino de Deus que veio, esse reino de Deus que Cristo anunciou. E aí você se depara hoje com o jornal, se depara hoje com os noticiários, você se depara hoje com a sociedade, os problemas que a gente tem hoje, e a gente às vezes fala assim, nossa, mas está tão distante. Mas hoje, para a gente que crê em Cristo Jesus, gente que recebeu a revelação do Espírito Santo, a gente sabe que esse reino vai ser instituído na segunda vinda de Cristo. Mas isso ainda é um problema para os judeus, para muitos hebreus, eles ainda não conseguem crer nessa primeira vinda de Cristo. Porque embora a gente tenha dentro do Velho Testamento as tipificações, às vezes aqui até extremamente clara, como Isaías descreve, mas na grande maioria das profecias, onde apontam para o Messias, as profecias messiânicas, descrevem um Cristo que vem como reino, com poder, com força, com toda a sua glória, um reino definitivo, um reino que ele não vem, na grande maioria das profecias messiânicas, não tem essa primeira vinda. Não tem esse espaço de tempo. Por isso eles ainda estão nesse parafuso, eles ainda têm essas complicações lá, ainda muitos deles ainda não creram através do Espírito Santo. É óbvio também que
na Escritura também mostra para a gente, o Deus deste mundo cegou o entendimento deles para que eles não vissem também essas coisas. E também o Novo Testamento traz alusão a isso como um mistério do Evangelho, um mistério do reino de Deus, como algo que estava oculto com Deus, embora em pequenas partes, em pequenos fragmentos, revelado através do Velho Testamento, mas ainda permanecia em oculto. E aí, então, essa segunda vinda dele traz realmente um impacto, igual, por exemplo, a gente vê o próprio... Deixa eu ver, acho que vou citar ele aqui para baixo. Vou citar ele, mas vou falar, a gente vê o próprio João Batista, ele que veio preparar o caminho, e você vê que ele anuncia a chegada do reino de Deus, arrependei-vos, raça de vidas, é chegado o reino de Deus, e ele anuncia isso com todo aquele fervor, e com base em quê? Com base em tudo aquilo que é o reino físico do Messias que ela profetizava através dos profetas. Tanto que ele anuncia a chegada desse reino, descrevendo aquela passagem do machado está o cabo da árvore, aquela questão toda entre a palha ser jogada no fogo, o trigo separado e a palha jogada no fogo. Então ele descreve esse reino como já trazendo o juízo, o fim do ímpio, né, e o reino de glória sendo instalado. Tanto que a gente tem Cristo, quando ele questiona essa questão, quando ele está preso, João Batista questiona isso, você tem Cristo vem e diz para os seus discípulos, para todos aqueles que estão em volta dele, até mesmo para os discípulos de João Batista, olha, o que vocês foram ver no deserto? Não foi uma cana balançada por vento, soprada por vento, ou seja, João Batista não era alguém que ia ficar titubeando, assim, olha, será esse Cristo mesmo? Não é? Ele é ou não é? Não! Cristo Jesus afirma que João Batista sabia que estava para vir, que estava para acontecer. Porém, isso revela para a gente esse mistério dessa segunda vinda, que estava nas entrelinhas, que agora para a gente, através do Espírito Santo, de toda a revelação, de tudo que já foi feito, é claro. Mas para muitos daqueles que não têm, muitos daqueles que padeceram ali do povo hebreu, eles não tinham essa clareza, esse entendimento. Então Cristo anuncia isso. Então Cristo traz isso também, essa chegada do reino, esse anúncio do reino, como um tema também dentro de todos os seus ensinamentos. A gente observa que ele fala sobre a chegada do reino em Mateus 5,20, em 7,21, onde ele ensina os homens como pode adentrar neste reino. As poderosas obras de Cristo, por exemplo, elas tinham a intenção de provar, né, de anunciar a chegada desse reino. A gente vê isso em Mateus 13:11. No centro da oração, por exemplo, que ele ensina os apóstolos, ele faz menção sobre o reino em 6:10, Mateus 6:10, onde ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E nesse adendo, quando ele fala seja feita a tua vontade também, isso mostra para a gente de novo como o sentido usado para reino é esse. É esse do governo, da autoridade, da soberania, do direito do reinado. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E temos por um outro lado, também quando a gente olha nas Escrituras, onde Cristo vem passando, através das palavras, através dos seus ensinamentos, falando sobre o reino, falando sobre todas as coisas gloriosas de Deus. E você tem do outro lado diversas passagens que os apóstolos, como os fariseus, como todos aqueles gentios da época, ali todo mundo questionava sobre o reino. Todo mundo ali tinha aquela dúvida sobre o reino. E aí? Porque nós estamos diante de tantos milagres, diante de tantos fatos, diante de tanta coisa que apontam para o Messias, apontam para esse que vai resgatar Israel. E então, é ou não é? E os questionamentos dos fariseus da época, dos estudiosos da época, eram esses. E aí? Se você é o Messias, revela isso a nós. Conte-nos. Mostre que é isso mesmo. A gente saber que é chegar no reino. Mas exatamente por isso Cristo permaneceu daquele jeito. Porque era essa uma primeira etapa do reino. Essa segunda etapa do reino, todos nós conhecemos, assim como os judeus também conhecem, como está muito claro nas Escrituras, esse reino soberano,
que engloba tanto a questão geográfica como a questão de povos, de súditos, mas essa primeira etapa do reino é que era a pedrinha no sapato de cada um deles. E nessa questão nós temos também, em Lucas 17, onde os próprios fariseus questionam a Cristo sobre a chegada do reino. Os discípulos em Mateus 18 questionam ele também sobre o reino. E essa questão do próprio João Batista, tema central das mensagens de Cristo. Até hoje, em muitas igrejas, até hoje, em diversas denominações, ainda a gente ainda encontra com diversos cristãos que ainda não compreendem com clareza isso. Quando a gente fala desse reino que é, esse reino que ainda vem, a gente fala desse anúncio desse reino que chegou, mas cadê esse reino? Chegou, não chegou? Exatamente por isso, eles ainda não compreendem isso a fundo. Nós vamos explanar um pouco aqui sobre esse reino, essa primeira vinda do reino, esse início do reino, a primeira vinda de Cristo. E então a gente tem essa questão de que para os hebreus, essa vinda do Messias, a chegada do reino, todos eles sabiam, todos eles criam nisso. Aproveitando um pouquinho aqui do gancho do tema que foi desse mês, que era sobre a Páscoa, a gente falou sobre a passagem do povo pelo Egito, a gente tem essa questão ali, a gente aponta bastante para ali para poder falar sobre essa chegada do reino. A promessa de que ele faria, a promessa do reino de Deus, ali naquele povo, uns 400 anos ali do Egito, antes da libertação, a gente vê a promessa de que ele faria deles uma grande nação, em uma terra que manda leite e mel. Essa foi a única esperança que os hebreus, nos 400 anos de cativeiro, tiveram. Ali ainda a gente não tem lei, ali ainda a gente não tem instituído os sacerdotes, toda aquela questão de como cultuar a Deus, embora já houvesse um culto a Deus, mas não tinha um padrão, ainda não tinha os elementos específicos, não tinha todo aquele rito, ritual, do culto. Então, a esperança, a única coisa que eles tinham, que eles guardavam ali, era o quê? Era a promessa feita a Abraão. E eles criam, e quando a gente põe lá no Êxodo, o fato de eles clamarem a Deus, eles clamando a Deus, Deus ouvindo, eles clamaram com base em quê? Eles clamaram com base nisso, nessa promessa. Essa era a única coisa que eles tinham. O que tem Deus para interferir para com eles? O que tinha Deus para se movimentar, para se levantar de tudo que Ele é, de quem Ele é, para vir cá e tirar esse povo do meio deles? Que diferença eles tinham? O que eles faziam deles melhores do que os egípcios, melhores do que outros povos que estavam debaixo do cativeiro? O que eles tinham era essa promessa. Essa promessa que Deus fez a Abraão. E no finalzinho de Gênesis, quando Israel já está no Egito, ele diz para José assim, no finalzinho, quando ele está aparecendo, ele chama José, José vem com seus 2 filhos, ele põe a mão, põe a sua bênção sobre os 2 filhos de José, e aí então ele diz assim, eu vou partir, mas Deus será com vocês e os conduzirá para a terra de seus antepassados, fazendo alusão àquela promessa que foi feita a Abraão, a Isaac. E aí então ele faz alusão a isso quando no seu leite morto para José, e da mesma forma José do Egito, embora o povo estava ali guardado, embora o povo estava no Egito, embora o povo já tinha sobrevivido, embora o povo era próximo, embora José alcançou tudo aquilo que alcançou no Egito, você vê que no leito de morte dele também, em Gênesis 50, ele diz assim, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. E ainda fez seus irmãos jurar que quando eles fossem, eles levariam os seus ossos. Ou seja, aquilo ali era nisso que eles criam. Era isso que estava enraizado dentro deles. A promessa de Deus para a vida deles. Que Deus faria deles um novo povo. Deus faria deles uma grande nação. Deus constituiria um reino através daquele povo. E isso também é o que todos os eleitos têm em comum com
com esse povo hebreu nos 400 anos de escravidão, essa questão que está entre todos os eleitos. A gente não clama a Deus por algo que a gente fez. A gente não clama a Deus porque a gente seguiu algo correto. A gente não clama a Deus porque a gente tem feito certinho por causa daquilo, não. A gente clama a Deus porque Ele é, por causa da promessa que Ele tem sobre a vida de cada um de nós. O povo ali eles não tinham as leis, eles não tinham um padrão para seguir. Eles não tinham isso. O que eles tinham era a promessa. E eles creram nessa promessa durante 400 anos. Era nisso que eles estavam enraigados, era nisso que eles estavam agarrados. E cada um dos eleitos desfrutam disso, né? A gente vê isso na vida de cada um. Agora, da mesma forma que aquele povo cria nessa promessa, nessa promessa de Deus para eles, para a constituição do novo reino, para fazer deles uma grande nação, muitos ali no tempo de Cristo também imaginavam e esperavam isso, esse reino físico, essa questão geográfica, essa questão de povos, de pessoas, de domínio. E ali no tempo de Cristo a gente vê muito desse questionamento deles, entre os ensinamentos de Cristo o tempo todo, questionando Cristo sobre o reino, a chegada do reino, justamente por isso, porque eles criam nesse reino físico, né? Através da profecia que nós temos, por exemplo, de Daniel, de diversos outros profetas, falando sobre a chegada desse reino. Nós temos em Lucas 24, 21 também, a passagem de Emaús, entre dois discípulos, por exemplo, eles afirmam que esperavam que Cristo fosse aquele que iria livrar Israel daquele governo, iria livrar Israel daquela submissão, por exemplo. Então nós temos diversos pontos que apontam para esse entendimento, justamente por causa disso, dessas profecias e de tudo isso que foi profetizado através dos profetas. Mas da mesma forma que houve com o povo no Egito, a chegada do reino de Cristo, a chegada de Cristo trouxe esse reino, a libertação do povo do Egito também deu início a esse reino. Esse reino, embora nessa primeira etapa, antes de ser físico, antes de ser geográfico, houve uma primeira etapa. Nós vamos apontar aqui agora essa primeira etapa do reino de Deus através dessa libertação do povo do Egito. Vai ser uma ilustração para a gente. Deus não simplesmente abriu os portões do Egito e iniciou o seu reino. Iniciou todo o seu reino, o seu governo. Você vê que houve um processo. Houve as 10 pragas do Egito, houve aquele tempo que o povo passou lá, houve todos os sinais, todos os milagres, todas as maravilhas que foram feitas. Em Êxodo 1, do 8 ao 22, né, nós temos essa primeira etapa do reino, que eu vou ilustrar através dela. Abra para mim aí em Êxodo 1, 8, de 1 ao 8, 22. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se torne ainda mais numeroso, e no caso de haver guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimirem, com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíam para Faraó a cidade celeiro de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitavam à cruel escravidão, tornando-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola em todos os egípcios, os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus
que se chamavam Sífra e Puã, ele diz assim: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem-se se é menino. Se for, matem. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não submeteram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Ponderaram as parteiras do faraó. Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes que cheguem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Amém? Através dessa leitura, nós observamos 3 pontos aqui, nesse primeiro capítulo de Êxodo. A autoridade, o domínio, né? A partir de 3 pontos. O faraó, a escravidão e a morte. Através desses 3 pontos, eles governavam e dominavam o povo hebreu. Estes eram símbolos de opressão e de domínio, né? Através do ensino do povo hebreu. Por causa do rei, por causa do próprio faraó, todo o povo padecia. Como a gente vê no próprio Provérbios 29:2, quando o ímpio governa, todo o povo geme. Então, debaixo do governo de faraó, debaixo daquele governo de um rei ímpio, de um rei mau, de um rei perverso, todo o povo sofria. A palavra faz alusão a um governante dessa terra, o príncipe deste mundo. A gente vê na palavra de Deus que em Efésios 2:2, como diversas outras passagens, apontam para Satanás como príncipe dessa terra, como Deus deste mundo, como governante desse reino. Então, debaixo desse governo, assim como foi ilustrado para a gente através do faraó, debaixo desse governo padece todo o povo, todos aqueles que estão mortos, aqueles que ainda não alcançaram em Cristo Jesus essa libertação. Em Cristo Jesus não foram libertos desse governo. Temos a morte, a qual assombra até hoje qualquer um dos viventes. Todo mundo sabe que ali finda tudo aquilo que o homem pode buscar, tudo aquilo que pode ser feito pelo homem, tudo aquilo que ele pode conquistar, o que Deus pode fazer por ele, enquanto ele está em vida. Depois da morte não há mais o que ser feito. Então, através em Êxodo 1, do 15 ao 22, nessa parte nós temos essa ordem de faraó, né, que culminou na morte de inúmeras crianças dos hebreus. Nós temos, por exemplo, um exemplo disso em Ruth, por exemplo, onde um decreto do rei, né, o segundo na autoridade do reino, colocou em risco a cabeça de todos os hebreus. Ou seja, por meio de um decreto, por meio de uma ordem, todos estavam com sua cabeça a prêmio. Então esse temor, né, de saber que está na mão de alguém pode determinar e fundar aqui a minha vida, e eu posso morrer se eu alcançar aquilo que foi a promessa de Deus, se eu alcançar aquilo que foi prometido, aquilo que o meu povo vem resistindo, vem crendo desde o princípio. Bastava um decreto semelhante a esse, por exemplo, do rei, e se fundava a vida dos hebreus. Na analogia, por exemplo, que a gente encontra em Romanos, quando ele fala sobre a morte, Romanos 5,14, ele descreve que a morte reinou até Adão, reinou de Adão até Moisés, fazendo alusão do fim da morte no início da lei, reinou até a lei. Então você vê essa analogia, ela é até curiosa, porque ela se encaixa bem com essa nossa ilustração. Em Coríntios 15, do 25 ao 26, demonstra... deixa eu ler isso, Coríntios 15, 25 e 26 para a gente. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos
debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso é Coríntios 15, 25 a 26. Faz alusão à morte. A escravidão do povo, em Êxodo 1, do 11 ao 14, posto debaixo do jugo cruel e perverso do rei, o jugo que crescia e crescia, conforme o povo ia se tornando mais numeroso, um jugo cruel e perverso, a ponto de amargurar a vida, amargurar o prazer de viver, uma escravidão perversa e injusta. Sobre esse mesmo domínio que torna a vida amarga, que Paulo descreve em Romanos o pecado, Romanos 7, 23. A lei do pecado me fez cativo, escravo e servo. Então, debaixo desse mesmo domínio do pecado, a gente faz alusão a essa escravidão do povo hebreu lá no Egito. Essa primeira etapa do reino, ela consiste em subjugar todas as autoridades vigentes. Essa primeira etapa que Cristo iniciou, quando ele disse que o reino chegou, o reino de Deus chegou, ela ilustrava para a gente aqui nessa saída do povo do Egito, desta forma: Deus destruiu toda a autoridade, todo o direito de reinar e de governo sobre o povo hebreu. Então, quando a gente busca de novo o sentido da palavra reino e fala sobre a autoridade, o direito de reinar, o direito da soberania, a gente fala da libertação desse povo hebreu, iniciando o reino dessa forma, quando Deus subjugou todo aquele direito, tudo aquilo que o povo temia, tudo aquilo que era o poder utilizado para governar, para escravizar aquele povo. Deus jogou tudo por terra quando ele liberta aquele povo do Egito, quando ele destrói o exército de Faraó, quando ele faz os seus milagres, as suas maravilhas, quando ele demonstra o seu poder, a sua soberania, quando ele ordena a própria morte ao fim dos primogênitos dos egípcios. E nós vemos na cruz de Cristo, quando Cristo destrói todas as potestades, todos os domínios, tudo isso que governa o homem, tudo isso que era os poderes deste mundo. Você tem Hebreus 2, 14, 15. Deixa eu ler para você. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, quando a gente anuncia o reino de Deus, essa chegada do reino de Deus, a boa nova do reino de Deus, que eu e você tem para compartilhar aí fora, para aquele que está do seu lado, para aquele que está na sua casa, aquilo que a gente tem para dizer para essas pessoas, dessa chegada do reino agora, é que o Filho de Deus derrotou o governante dessa terra, Satanás, aquele que reinava sobre a vida daqueles que estão aí fora, aqueles que não tiveram essa libertação através do Espírito Santo de Deus. A boa nova do reino de Deus é este governo, é este poder, essa autoridade sobre a vida do homem que foi quebrado na cruz de Cristo Jesus. Em 2 Timóteo 1,10 diz assim: sendo agora revelada para a manifestação, pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ele tornou inoperante, as traduções, ele derrotou, ele destronou a morte. Ele anulou o seu poder, o seu governo. Se eu e você tem uma boa nova desse reino para compartilhar aí fora, é que Cristo Jesus venceu a morte naquela cruz. É que Cristo Jesus derrotou os poderes, os aguilhões, a morte sobre a minha vida, sobre a sua vida. Em Hebreus 9, 26, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado
mediante ao sacrifício de si mesmo. A boa nova da vitória do reino que nós temos para compartilhar aí fora, que através da cruz de Cristo Jesus, eu, você, cada um desses que estão lá fora, não estão mais debaixo da escravidão dos aguilhões do pecado. É que eu, você, cada um desses que se encontram aí fora, perdidos, longe desse evangelho, sem conhecer isso, sedento por essa ideia do reino, sedento por essa utopia de um novo governo que vai trazer paz, que vai estabelecer todas as coisas. A boa nova que a gente tem para eles é que os aguilhões da morte foram vencidos. Os aguilhões do pecado foram vencidos. Os aguilhões da escravidão do Senhor deste século, de Satanás, foram vencidos. Aquilo que muitos dos filósofos cogitaram, eles mensuraram, sobre uma utopia, um novo reino, um governo estabelecido de paz, de que o homem caminharia aprendendo com os seus erros e que as coisas... Eles se esqueceram dessa primeira etapa necessária do reino, de que é necessário subjugar todos os poderes, de que é necessário ter essa autoridade de reinar, de que é necessário quebrar todos os aguilhões que oprimem o homem, assim como Deus fez aquele Egito, assim como Deus fez libertando aquele povo. É necessário que isso seja feito, e foi assim que Cristo fez. Assim que Ele deu início a essa primeira etapa do reino, que Ele disse que chegou, esse reino que está vigente aí agora, é esse que eu e você desfrutamos agora. É dali em diante, do Egito em diante, é que se iniciou o processo para o reino físico, o reino geográfico. Da libertação dele em diante, quando todos os povos da terra viram passar o povo hebreu e sabiam que caiu todos os direitos do Egito sobre ele, que caiu os direitos do governo de Faraó sobre o povo hebreu, que caiu os direitos da escravidão que Faraó impôs sobre o povo hebreu, que Faraó não poderia mais instituir ali uma lei, prorrogar um decreto que decretava a morte dos hebreus. Eles não estavam mais debaixo daquela autoridade. Agora eles desfrutavam disso, dessa primeira etapa do reino, desse reino que se inicia destruindo esses poderes. Dali em diante começou o processo de Canaã. E dessa mesma forma, quando Cristo vem, ele fala assim: olha, iniciou-se o reino, e muitos ainda dos hebreus, muitos ainda dos judeus, ainda estão com esses parafusos ainda, crendo ainda, esperando ainda esse reino, que será a segunda etapa, esperando esse reino pleno geográfico, de povos, que fala de nações mesmo. Eles perderam esse fio da meada, de que Cristo veio nessa primeira etapa, retomando o poder, retomando todo o direito de governo do seu reino. E aí a gente fala que iniciou-se ali o reino, quando o povo hebreu saiu do Egito, e aí a gente entende esse período que ele passa por 40 anos. 40 anos peregrinando. Nesses 40 anos, o que está sendo empregado neles? O que está sendo imprimido dentro deles? Nós tivemos ali as leis, nós tivemos ali a forma com que ia ser ministrado o culto ao Senhor, eles aprendendo a reverência a Deus, eles aprendendo tudo que Deus era, conhecendo a Deus, aprendendo os preceitos básicos de justiça, aprendendo a ser parte desse reino. Para então vir a hora que eles entrariam em Canaã e tomariam todo aquilo, e ali sim seria feito a segunda etapa do reino. E aí eles entram em Canaã e demoram-se mais de uma geração indo para tomar toda Canaã. E através de todas as histórias, de tudo aquilo que a gente vai vendo através da palavra de Deus, eles vão aprendendo um pouco mais, aprendendo a confiar em Deus, aprendendo como se portar a Deus, aprendendo os elementos dos quais Deus ensina para eles, para que eles vivam naquele padrão. Qual seria o padrão do reino de Deus? E da mesma forma é esse reino de Deus que Cristo anuncia. Na maioria das passagens do Novo Testamento que se referem à vitória de Cristo sobre este príncipe, sobre os principais inimigos, como Satanás, a morte, o pecado, o hebraico e o grego, ele usa uma palavra cujo sentido dela é derrota.
Todas as palavras aqui onde a gente vê vinculadas, onde demonstra isso que a gente leu aqui, que é a vitória de Cristo Jesus sobre cada uma dessas autoridades, cada um desses poderes vigentes no mundo, ele usa, o hebraico grego usa uma palavra que o significado dela é derrota. E somente em Apocalipse 20, quando fala do lago de fogo, onde será jogado Satanás, a morte, e aniquilado todo o pecado, somente ali ele usa uma palavra no hebraico que simboliza, que significa, né, a aniquilação total, o fim daquela coisa. Então, quando a gente vê isso através desses elementos que Cristo fala desse reino, Cristo fala da chegada desse reino dessa forma, nessa primeira etapa. E a gente aguarda agora, já cremos, né, nessa primeira etapa de tudo isso que Cristo fez, temos agora e aguardamos a segunda vinda desse reino. Assim como ela chegou lá, assim como o povo se constituiu, assim como o povo reinou, essa chegada dessa segunda vinda de Cristo Jesus não vem sobre nossas vidas. Amém. Essa é a mensagem do Senhor. Amém? Amém.